Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que a gente vai falar aqui sobre tipos de predicado. Você sabe que numa oração é possível não ter o sujeito, ou seja, ter um sujeito ali que é inexistente, uma oração sem sujeito, ou até mesmo um sujeito indeterminado. Mas jamais numa construção de oração que tem ali o verbo, eu deixarei de ter um predicado. Então, o predicado, de fato, é o único termo indispensável à oração. É impossível você ter oração e não ter um predicado. Você tem oração, tem predicado. Aí nós temos três tipos, ó. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Como é que isso vai acontecer? Qual é a premissa? Vamos lá. O predicado verbal, ele vai ter um núcleo significativo que vai se concentrar no verbo. No verbo. Quais são os verbos do predicado verbal? São os verbos transitivos e intransitivo. Nós vimos isso na aula de transitividade. Se você tem verbo transitivo e intransitivo, é aquele verbo nocional que te dá uma noção de ação. É por isso que ele encabeça o predicado verbal. E o predicado nominal? É quando a gente tem um verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo, característica. Quais são os famosos verbos de ligação? Ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Agora, qual é a diferença do predicado verbal para o predicado nominal? O núcleo significativo. No predicado verbal, o núcleo significativo se concentra no verbo. No predicado nominal, o núcleo significativo se concentra no nome. Então, quem é o núcleo do predicado verbal? É o próprio verbo. Quem é o núcleo do predicado nominal? É o próprio nome. No final das contas, será o predicativo. Agora aqui, predicado verbo nominal. Se nós só tivéssemos predicado verbal e nominal, tranquilo, nem precisaria mais estudar. Era só olhar para o verbo. E é verbo transitivo ou intransitivo, predicado verbal. E verbo de ligação, predicado nominal. Agora, é possível ter o predicado verbo nominal. Neste momento, esse predicado terá dois núcleos significativos. Um que vai concentrar no verbo e outro que vai concentrar no nome. Então, se vai ter a estrutura verbal, é porque o verbo desta frase ou vai ser transitivo ou vai ser intransitivo. E é isso que sustenta a ideia verbal. É isso que sustenta a ideia verbal. Agora, o que vai fazer ter a ideia nominal? É a presença de um predicativo. Então, ali na frase não vai ter verbo de ligação, porém terá um predicativo. E é possível ter predicativo mesmo sem verbo de ligação? É. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso. Vou fazer um quadrinho que vai resolver a tua vida, ó. O quadrinho é assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Vou fazer duas perguntinhas. E a primeira pergunta é: há verbo de ligação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: há predicativo? Aí aqui nós temos três possibilidades: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Se as minhas respostas forem não e não, eu estou diante de um predicado verbal. Se as minhas respostas forem sim e sim, eu estou diante de um predicado nominal. E se as minhas respostas forem não e sim, eu estou diante de um predicado verbo nominal. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu coloco assim, ó. Arthur comeu um abacaxi. Neste momento, eu te pergunto,
tem verbos de ligação? E por que essa pergunta ela é muito boa? Porque na língua portuguesa nós temos mais de 11 mil verbos, não classificatórios. Para classificar eu tenho 3 possibilidades, verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Mas em relação ao número de verbos, nós temos 11 mil verbos. E ninguém sabe 11 mil verbos. Eu não sei, o Bechara não sabe, ninguém sabe. É por isso que a gente tem dicionário de verbos. Mas para a nossa sorte, a listinha dos verbos de ligação é pequena. Eu tenho ali os verbos ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Então, aqui tem algum verbo de ligação? Não. Eu te pergunto, tem algum predicativo? O que seria o predicativo? Seria, neste momento, uma característica de algum elemento, uma qualidade, um atributo. Tem? Não. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de predicado verbal. O que é o predicado na estrutura? É tudo aquilo que aparece menos o sujeito. Então, vamos lá. Achei aqui o verbo. Perguntei a ele quem é o sujeito. Que verbo a gente tem ali? Um verbo transitivo direto, pois quem come, come alguma coisa. E um abacaxi é um objeto direto. Se eu quero saber qual é toda a estrutura do predicado, eu tenho que tirar o sujeito. Então, Arthur é o sujeito e toda essa parte aqui, ó, comeu um abacaxi, vai constituir o predicado verbal. E como o predicado verbal tem um núcleo significativo no verbo, o núcleo aqui deste predicado vai ser o comeu, de fato, o verbo. Agora, vamos ver como seria um predicado nominal. Eu coloco assim, ó, Arthur é bonito. Neste momento, tem verbos de ligação? Tem o verbo ser ali. Tem predicativo? Tem. Porque, na verdade, quando eu tiver verbo de ligação, automaticamente eu vou ter predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, quem é o sujeito? Arthur. O verbo ser é um verbo de ligação e bonito é um predicativo do sujeito. Neste momento, quem vai ser o predicado? Tudo aquilo que tem na frase, menos o sujeito. Então, Arthur é o sujeito e é bonito vai ser o nosso predicado. Detalhe, nosso predicado nominal. Afinal de contas, as respostas foram sim e sim. E, diferentemente da primeira frase, que tinha um predicado verbal e, por isso, o núcleo se concentrava no verbo, agora eu tenho um predicado nominal e o núcleo vai se concentrar no nome. Então, aqui o avaliador pode derrubar muito candidato, porque o candidato ele acha que o núcleo do predicado sempre é o verbo, e não é. O núcleo do predicado será o verbo se for um predicado verbal. Se for um predicado nominal, obviamente o núcleo vai ser o nome. Então, olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala de concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! aqui no caso é o predicativo bonito. Aqui eu vou ter o núcleo do predicado nominal. E como seria o predicado verbo nominal? Seria assim, ó. Clara via o jogo empolgada. Turma, eu pergunto a vocês, tem verbo de ligação? Não, pois o único verbo que apareceu aqui, ó, foi o verbo ver. E o verbo ver ele é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê alguma coisa. Então aqui, ó, eu tenho um verbo transitivo direto, que obviamente vai pedir o quê? Um objeto direto. Então aqui eu tenho Clara como sujeito e eu tenho o jogo como objeto direto. Agora, não tem verbo de ligação, mas tem predicativo? Tem, o empolgada, pois o empolgada está indicando uma característica de quem? Da Clara. Então, aqui neste momento, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, as respostas
não para verbo de ligação, e sim para predicativo. Então, eu tenho ali um predicado verbo nominal. O que vai ser o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Então, aqui, Clara é o sujeito, e tudo isso, ó, via o jogo empolgada, vai ser o que a gente chama de predicado verbo nominal. Como é um predicado verbo nominal, possui dois núcleos significativos. Um que vai se concentrar no verbo e outro que vai se concentrar no nome. Então, aqui, ó, via seria o núcleo da estrutura verbal. E empolgada seria o núcleo da estrutura nominal. Até aí foi? Então, assim, a gente consegue caminhar com calma e tranquilidade. Agora, vamos voltar e vamos bater estrutura a estrutura. Você, na verdade, já sabe. A gente só vai aproveitar para massificar, até porque é um assunto bem tranquilo. Então, acompanha aqui comigo, ó. Predicado verbal, você já sabe que o núcleo significativo se concentra no verbo, só tem um núcleo. Olha aqui o exemplo. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Este verbo aqui, ele é um verbo de ligação? Não. Neste contexto aqui, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, os empresários, nosso sujeito. Verbo aqui, verbo transitivo direto e indireto. Uma proposta, objeto direto. Aos trabalhadores, objeto indireto. Então, não tem verbo de ligação e também não tem predicativo. Então, aqui eu tenho um predicado verbal, cujo núcleo é o quê? O verbo. O que é o sujeito e o que é o predicado? Vamos lá. Predicado é tudo aquilo que aparece na frase, menos o sujeito. Então, aqui, ó. Os empresários é o sujeito e todo o resto aqui, ó, fizeram uma proposta aos trabalhadores, é o nosso predicado. Detalhe, verbal. E o núcleo só pode ser quem? O verbo. Depois, as aves ciscavam o chão. Tem verbo de ligação? Claro que não, ó, ciscavam, ó. Estão praticando uma ação. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, o chão é o objeto direto e as aves é o sujeito. O que é o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Então, as aves é o sujeito e ciscavam o chão é o nosso predicado. E detalhe, predicado verbal, cujo núcleo será o quê? Um verbo. No caso aqui, ciscavam. Olha a próxima. Verbos de ligação. Galera, não pode dar mole. A listinha é muito pequenininha e eu vou frisar mais uma vez. Anota aí se você ainda não anotou. Pega o caderninho e bota assim, ó, verbos de ligação normalmente. Ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Então acompanha aqui, ó. As flores são lindas. Tem verbo de ligação? Tem o verbo ser. E tem predicativo? Óbvio, pois se tem verbo de ligação, obrigatoriamente tem o quê? Predicativo do sujeito. Então aqui, ó, as flores é o nosso sujeito e são lindas vai ser o nosso predicado. O verbo vai ser de ligação e lindas vai ser um predicativo do sujeito. Então, ó, as flores, sujeito, e são lindas é o nosso predicado. Detalhe, predicado nominal, cujo núcleo vai se concentrar onde? No nome. No caso, o predicativo lindas. Depois, o réu permaneceu calado. Tem verbo de ligação? Tem verbo de ligação, permaneceu. Então, aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho um complemento. Nesse momento, gente, calado é uma característica. Então, eu tenho um verbo de ligação e calado é um predicativo do sujeito. Quem é o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Aqui, no caso, o réu é o sujeito e permaneceu calado, tudo isso é o nosso predicativo. Agora, aliás, nosso predicado. Mas como é um predicado nominal, o núcleo significativo vai se concentrar no nome. No caso aqui, a palavra calado. Vamos lá. Agora a gente vai ver o que é um predicado verbo nominal. Galera, o predicado verbo nominal é assim. Você vai ter um verbo que indica a ação, que pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo.
Não pode aparecer verbo de ligação, pois se aparecer verbo de ligação, automaticamente você tem um predicativo do sujeito e aí você vai ter um predicado nominal e não vai existir a possibilidade da estrutura verbal. Então, para que tenha um predicado verbo nominal, eu no mínimo tenho que garantir a estrutura verbal. Então, ali ou vai aparecer um verbo transitivo ou vai aparecer um verbo intransitivo. É, portanto, aquele verbo que indica a ação. E ainda assim é capaz ali de aparecer o quê? Um predicativo, que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Então, aqui agora, ó, os alunos fizeram a prova. Neste momento, quem faz alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. E a prova é um objeto direto. Eu pergunto a vocês, tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. Então, este primeiro aqui só pode ser o que a gente chama de predicado verbal. Depois, os alunos estavam tranquilos. Tem verbo de ligação? Tem, o verbo está. Então, aqui é um verbo de ligação. E tranquilos, não é uma característica dos alunos? Então, um predicativo do sujeito. Então, neste momento aqui, eu tenho verbo de ligação e eu tenho predicativo. Portanto, eu tenho o que eu chamo de predicado nominal. Agora, os alunos fizeram a prova tranquilos. Neste momento, quem faz alguma coisa. No caso aqui é a prova. Então, eu tenho um verbo transitivo direto que trabalha com objeto direto. Garantir a essência verbal? Garantir. Pois quem faz alguma coisa, tem a ação ali expressa. Agora, não tem o verbo de ligação, beleza. Mas tem o predicativo? Tem. No caso aqui, a palavra tranquilos, que está relacionada a alunos. Portanto, um predicativo do sujeito. Então, eu não tenho verbo de ligação, porém eu tenho um predicativo do sujeito. Então, aqui eu estou diante de um predicado verbo nominal, que terá o quê? Dois núcleos. Um vai se concentrar no verbo, no caso aqui o verbo fazer, outro vai se concentrar no nome, que no caso aqui será o predicativo tranquilos. Beleza? Tá tranquilão, né? Como diz meu amigo Sandro Curió, professor de matemática aí para Enem, essas paradas assim, ele diz, tranquilão, barata voa. Beijão, Sandro Curió, tamo junto. Agora aqui, ó, nós vamos trabalhar um processo de predicado verbo nominal com um possível predicativo do objeto. Então, olha só a próxima frase. A despedida deixou-a aflita. Não, a despedida deixou a mãe aflita. Olha só que interessante essa. E Pedro acha Bruna linda. Você vai ver que tem aqui o aflita, que é um adjetivo, e você tem aqui o linda, que é um adjetivo. Agora, nesse momento, a despedida deixou-a aflita. Você viu que eu falei assim? Como se fosse um ato falho. E depois, Pedro achou-a linda. Então, como é que eu faço para saber se, de fato, este adjetivo está dentro ou fora do objeto? Porque é mais difícil para o aluno, de fato. É mais difícil você pegar o predicativo do objeto e entender que ali é um predicativo e não adjunta de nominal, diferentemente do predicativo do sujeito. É muito mais fácil. Agora, por que eu estou falando isso? Você sabe que o adjetivo ele pode ter duas funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Quando vai ser um adjunto adnominal? Quando for uma estrutura interna, quando ele estiver junto do nome. Quando ele vai ser um predicativo? Quando for uma estrutura externa, quando ele estiver fora daquele elemento que eu estou analisando. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Agora,
Neste momento aqui, eu consigo perceber que dá para pegar tanto a estrutura a mãe quanto a estrutura Bruna e trocar por um pronome oblíquo. Por que eu estou fazendo isso? Lembra que a gente definiu que o pronome pessoal pode ser um pronome pessoal do caso reto e um pronome pessoal oblíquo? Quando eu tenho um pronome pessoal do caso reto, sempre assume a função de quê? De sujeito. E quando eu tenho um pronome pessoal oblíquo, sempre assume a função de objeto. Então, se eu estou na dúvida se a estrutura toda ou parte da estrutura é um objeto, o que eu faço? Eu tento pegar a estrutura toda ou parte dela e substituir por um pronome oblíquo. Se eu conseguir substituir por um pronome oblíquo, eu vejo que toda aquela estrutura é um objeto, porque, obviamente, estará relacionada ao verbo. Então, na primeira, ó, a despedida deixou a aflita. Eu consigo pegar a estrutura a mãe e trocar pelo pronome oblíquo a. Deixou-a aflita. Então, você vai perceber que o aflita ficou fora do objeto, porém, continua fazendo referência ao objeto. Então, aqui eu tenho aquilo que eu chamo de predicativo do objeto direto. Na outra, Pedro achou-a linda. Opa, eu consigo pegar o Bruna e trocar pelo pronome oblíquo a. Então, este linda faz referência a Bruna, faz referência ao objeto, porém está fora do objeto. Logo, é um predicativo do objeto direto aqui no caso. Então, gente, não é um bicho de 7 cabeças, mas você utiliza estratégias para não cair nas pegadinhas, tá? Agora vamos lá e vamos começar a brincar com as questões. Vamos brincar com as questões. Olha essa primeira questão aqui, ó. Assinale uma das alternativas em que aparece um predicado verbonominal. Então, não pode ter verbo de ligação. Tem que ser um predicado que tenha essência verbal. Tem que ser um predicado que tenha verbo transitivo ou verbo intransitivo e ainda assim vai ter um predicativo. Então, na primeira, os viajantes chegaram cedo ao destino. Tem verbo de ligação? Não. Tem algum predicativo? Não. Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Letra B. Demitiram o secretário da instituição. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Letra C. Nomearam as novas ruas da cidade. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Isso eu acho que tem, porque tem um novas. Novas não é um adjetivo. Aí lembra que a gente bateu um papo lá na aula de transitividade e eu mostrei que o adjetivo pode ter duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal ou é um predicativo. Quando vai ser um adjunto adnominal? Quando estiver junto do nome. Quando vai ser um predicativo? Quando não estiver junto do nome. Aqui não está, ó, junto do nome ruas, não está dentro do objeto, então não é predicativo, é adjunto adnominal. Portanto, letra C também é um predicado verbal. Letra D, compareceram todos atrasados à reunião. Galera, tem verbo de ligação? Não. Mas tem predicativo? Tem. Tem predicativo do quê? Do sujeito, ó. Bota na ordem direta. Todos compareceram atrasados à reunião. Quem é o sujeito? Todos. O verbo aqui é um verbo intransitivo. A reunião é um adjunto adverbial. E atrasados é um predicativo do sujeito. Então, não tem verbo de ligação, porém tem predicativo. Então, estou diante de um predicado verbonominal. Então, aqui, gabarito, letra D. Por curiosidade, olha estava irritado com as brincadeiras. Galera, verbo estar, verbo de ligação e um predicativo, irritado ali, ó, é uma característica. Então, eu tenho um predicado nominal. Agora, vamos para a próxima. Questão 2. Observe as duas orações abaixo. Aí a primeira, os alunos ficaram preocupados com o alto índice de sonegação fiscal e depois houve uma sensível queda na arrecadação do ICM em alguns estados. Aí vem o comando da questão de fato. Quanto ao predicado, elas classificam-se respectivamente como. Se o camarada está com respectivamente, galera, ele quer a ordem, ele quer a sequência. Então, primeiro a classificação da frase 1, depois a classificação da frase 2. E vamos lá, sem olhar as opções. Os fiscais ficaram preocupados. Verbo ficar.
Está na listinha do verbo de ligação? Tá. Preocupados pode ser uma característica? Pode. Então, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo. Então, aqui eu tenho um predicado nominal. Então, a primeira, ó, predicado nominal. Agora, olha a segunda. Houve uma sensível queda na arrecadação do ICM em alguns estados. O verbo que apareceu aqui é um verbo de ligação? Não, foi o verbo haver. E o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele caracteriza uma oração sem sujeito, ele é um verbo impessoal, portanto, ele não tem uma pessoa para concordar, ficando obrigatoriamente no singular. Mas como é que eu vou classificar esse verbo? Quando o verbo haver caracteriza uma oração sem sujeito, ele é classificado como verbo transitivo direto, que obviamente vai trabalhar com objeto direto. O que vem depois ali, o que está relacionado ao verbo, é um objeto direto. Então, com isso, eu já vejo que não tem verbo de ligação. E se não tem verbo de ligação, pelo menos a essência do predicado verbal eu já garanti. Só que aí eu tenho que ver se tem predicativo. Tem predicativo? Não, não tem. Mas peraí, professor, ó, tem o sensível. O sensível não é adjetivo, mas está junto do nome, está dentro do objeto direto. Então, aqui eu não tenho um predicativo, eu tenho um adjunto adnominal. E aí, com isso, galera, eu tenho na 2 um predicado verbal. Tá aqui, ó, predicado verbal. Se pediram para classificar respectivamente, primeiro é nominal, depois é verbal. Vamos olhar as opções. Com isso, gabarito, letra C de casa, ó, predicado nominal e predicado verbal. Então, essa questão aí, ó, tem como núcleo, aliás, tem como gabarito, letra C. Próxima questão. Questão 3. Assinale a alternativa em que o predicado é verbo nominal. O garoto tímido fez o discurso. Galera, aqui, neste momento, eu tenho verbo de ligação? Não, o verbo que apareceu aqui foi o verbo fazer. E nesse contexto, quem faz, faz alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. E o que ele fez? O discurso é o objeto direto. Então, ó, não tem verbo de ligação. Mas tem predicativo? Ah, tem, Sidney, ó, tem a palavra tímido. Não, cuidado para não cair na pegadinha. Então, aqui, ó, quem foi que fez o discurso? Quem é o sujeito? O garoto tímido. Tudo isso é o meu sujeito. Observe que tímido está dentro do sujeito e que detalhe, está junto do nome garoto. Então, é, portanto, um adjunto adnominal e não um predicativo. E por ser um adjunto adnominal, como a gente já viu, tem uma característica permanente. Permanente. É uma característica permanente. Agora, se é uma característica permanente, significa que esse garoto aqui, ele não foi tímido na hora que fez o discurso. Ele é tímido sempre. Ele é tímido quando joga bola, ele é tímido quando namora, ele é tímido quando vê TV, ele é tímido quando almoça. Então, ele é tímido sempre. Mas e se porventura eu tacasse aqui vírgulas? Como é que ficaria agora? Quem foi que fez o discurso? O garoto. Então, neste momento, o tímido estaria fora do sujeito. Detalhe, olha a vírgula, impede que o tímido fique junto do nome garoto. Portanto, não pode ser um adjunto. Seria aqui agora um predicativo do sujeito. E aí, neste momento, por ser um predicativo, teria uma característica não permanente. Então, este garoto aqui, ele não é tímido sempre. Ele foi tímido apenas no momento em que fez o discurso. Tanto que é exatamente por isso, a gente conversou muito na aula de classes gramaticais, que muito candidato confunde essa estrutura com adjunta adverbial de modo. Mas por que não pode ser uma adjunta adverbial? Porque não é um advérbio. Será que alguém confundiria com aposto explicativo? Confundiria, porque está entre vírgulas. E por que não pode ser um aposto explicativo? Porque aposto é a função própria do substantivo. Então, aqui, por ser um adjetivo, ou é adjunto adnominal, ou é predicativo. No caso, entre as vírgulas, seria um predicativo do sujeito. Mas a nossa questão não tem as vírgulas. Se tivesse, eu teria aqui como gabarito letra A já de cara. Eu não teria verbo de ligação e eu teria um predicativo. Só que a gente não tem as vírgulas. Então, neste momento aqui, ó, o sujeito todo é o garoto tímido, e tímido aqui é um adjunto adnominal,
e não um predicativo. Portanto, na letra A, eu tenho um predicado verbal. Na letra B, não encontraram o suspeito. Neste contexto, quem não encontra alguém. É um verbo transitivo direto. Então, além de não ter verbo de ligação, não tem predicativo. Então, letra B, predicado verbal também. Letra C, a garota saiu chateada da escola. Vamos lá, ó. Tem verbo de ligação? Não. Tem um verbo intransitivo. Quem sai de algum lugar. O da escola é um adjunto adverbial de lugar. A garota é o sujeito. E o chateada é um predicativo. Que é um predicativo do quê? Do sujeito, porque está fazendo uma atribuição de qualidade à garota, que é o nosso sujeito ali. Agora, neste momento, eu não tenho verbo de ligação, mas eu tenho o predicativo. Então, eu tenho aquilo que a gente chama de predicado verbo nominal. Quem é o predicado aqui? Tudo que tem na frase menos o sujeito. Então, a garota é o sujeito. E todo esse resto aqui, ó, saiu chateada da escola, é o nosso predicado verbo nominal. Como é verbo nominal, tem dois núcleos significativos. Um vai se concentrar no verbo e outro vai se concentrar no nome. Então, aqui saiu é um núcleo da estrutura verbal e chateada é um núcleo da estrutura nominal. Gabarito, portanto, letra C. E para finalizar, ó, o garoto continua internado. Verbo continuar, está naquela listinha? Tá. Então, tem verbo de ligação? Tem. Tem predicativo? Tem. Então, predicado o quê? Nominal. Com isso, galera, a gente matou um assunto muito tranquilo. E agora, para finalizar, que bonito, uma mensagenzinha bem legal com essa gostosura aqui, fofinha, que dá vontade de apertar. É igual o meu Arthurzinho, todo fofinho, gostosinho, ó. Se na vida o seu plano A não funcionar, não se preocupe. O alfabeto tem mais 26 letras. Então tem hora que bate desespero, tem. E aí eu até falo com os meus alunos, galera, você acha que os seus problemas vão acabar na hora que você for aprovado no concurso público? Não. Você terá outros problemas apenas. Ah, mas o meu problema financeiro vai acabar, Cisne. Agora eu sou concursado, tenho estabilidade. Não, muito pelo contrário. A partir de agora é que você pode ter problema financeiro. Porque antes você não tinha aquela estabilidade, contava dinheiro, não gastava à toa. E passei. Agora eu tenho uma carta de crédito. Vou gastar, vou comprar um carro, vou pagar com juros menores, mas aí aquilo dali virou uma bola de neve, então agora sim você arrumou um problema. Então, galera, na vida sempre haverá problemas. E se o plano A não funcionar, existem outras possibilidades. Não se desespere, muito menos na hora do estudo. Ah, eu não vou aprender. Vai sim. O segredo é a constância. Se você visualizar aquilo dali várias e várias vezes, pode ter certeza, você vai ficar muito competitivo. Então, meus amores, é isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.